Olá, colegas nutricionistas! Agora, dia 31 de agosto, é o nosso aniversário de profissão. Profissão que eu tenho a honra de ter há 35 anos. E pelo menos 25 anos da minha profissão dedicado ao estudo da nutrição funcional. E olha que interessante, esse ano a nossa instituição, a VP Centro de Nutrição Funcional, comemora 20 anos. 20 anos semeando conhecimento. E é linda essa palavra semear, né? A semente. E o que eu tenho hoje, depois de 20 anos? Eu tenho um verdadeiro jardim que floresceu por esse país inteiro, avançou fronteiras, né? A gente tendo todo um trabalho na América Latina, na Europa, principalmente em Portugal. E tudo isso que foram gerados dessa semente, que geraram grandes frutos e que vão multiplicando por onde eles passam as suas sementes. E por isso que eu me sinto muito feliz de ver a nutrição funcional ser reconhecida não só dentro da academia, não só perante a questão dos profissionais da área da saúde, principalmente a classe médica, educadores físicos, mas inclusive muito reconhecida pela sociedade. E eu fico muito feliz de ver que essa expansão da nutrição funcional está sendo dada, inclusive, por várias pessoas que foram formadas no nosso centro, né? Vários professores, palestrantes desses enormes eventos que ocorrem no nosso país e fora do país, essas pessoas tiveram uma formação dentro do nosso centro que conta hoje com mais de 15 mil profissionais. Me sinto muito feliz quando eu vou correndo pelo Brasil e vejo inúmeros hospitais, indústrias, né, de alimentos, restaurantes industriais, comerciais, academias, clubes, ver lá, né, o profissional que foi formado pelo nosso instituto fazendo exatamente a diferença. Por isso que eu acho que das minhas várias áreas de atuação profissional, a que eu mais amo é de ser docente, é de ser mestre. Porque a gente vê que você dá um input e esse input faz uma diferença na vida não só do profissional, mas que reverbera para muitas pessoas, para todos os seus clientes e seus familiares. Eu fico muito feliz também de ver que a maior parte das instituições que vão contratar, sejam hospitais, clínicas, restaurantes de coletividade, as pessoas, né, esses contratantes, eles sempre falam assim: ah, você é da nutrição funcional, fez nutrição funcional? Sim, né, fiz na VP. É uma chancela, né? Significa que o trabalho está valendo muito a pena. Mas muitas pessoas conhecem, já fizeram cursos de pós, de extensão, e outras pessoas possivelmente já ouviram falar da nutrição funcional, mas não conhecem os seus princípios. Então, o que a gente está oferecendo, né, de presente para o Dia do Nutricionista? Uma série de aulas para vocês poderem conhecer os princípios da nutrição funcional. Que eu começo hoje dando a primeira visão da nutrição funcional na sua dimensão, quando a gente encara esse indivíduo, esse cliente, como ele sendo um ser único. Um ser que é integrado com todo o ambiente, mas ele é um ser único. Então, quando na nutrição funcional nós falamos muito da individualidade bioquímica, é isso. Cada indivíduo é único, ele traz um gene, ele traz um histórico da sua família, ele traz possibilidades de doenças que ele pode expressar ou não. Então, olha só, quando eu conheço essa individualidade e posso fazer com que a pessoa esteja assim, às vezes com um gene que não seja tão bonzinho, um gene que pode trazer doença cardiovascular, dislipidemia, diabetes, câncer, mas não necessariamente a pessoa pode expressar essa doença. Por quê? Porque a nutrição, os alimentos, eles são responsáveis por 70% da expressão da doença. Então, se eu tiver, enquanto profissional nutricionista, um conhecimento profundo relacionado à bioquímica e fisiologia, eu posso fazer com que esse indivíduo traga um gene que não é tão bonzinho, mas eu tenho, através dessa possibilidade de alimentação, silenciar esse mau gene. E é isso que a gente tem que fazer. Cada momento que eu conheço uma pessoa, eu conheço essa pessoa, eu tenho que, ao máximo,
ver os sinais e sintomas históricos familiares para que eu, com a minha intervenção, faça esse silenciamento, a não expressão de genes. Porque vocês imaginem só, se eu tenho essa pessoa que tem a possibilidade de algumas doenças e não modulo pela alimentação que essa pessoa pode comer ou não pode comer, que tipo de utensílio que ela pode utilizar, se esse alimento ele é um alimento orgânico, biodinâmico, da agricultura natural, ou se esse alimento é lotado de agrotóxicos, de fertilizantes, tudo isso pode agir diretamente na expressão desse gene. Por quê? Quando eu tenho xenobióticos, que são substâncias que são estranhas ao meu organismo, que vai desde, por exemplo, o consumo de um copinho de café com água quente, né? Que vai fazer a maior liberação de fitalatos de bisfenol A. Eu posso ter o congelamento de alimentos que também faz essa liberação num potinho plástico de fitalatos de bisfenol A. Eu posso comer muitas frutas, verduras e legumes lotadas de agrotóxicos. Todas essas substâncias, inclusive as que estão lotadas, né, nos produtos alimentícios, uma gelatina cheia de corante, biscoito, mais ainda com um monte de substâncias acidulantes do corante, um monte de antes que faz com que estes xenobióticos expressem a atividade de um fator de transcrição nuclear chamado NF-κB, que é um fator de expressão de inflamação. Então, se enquanto eu, nutricionista, souber quais são os fatores que fazem a expressão e os fatores que inibem essa expressão, eu vou estar diminuindo a incidência da expressão do meu gene em muitas doenças inflamatórias. E quando nós falamos em doenças inflamatórias, aí abre um arsenal de doenças. Aliás, a maioria, ou quase todas as doenças são inflamatórias. Passa desde a doença cardiovascular, diabetes, a osteoporose, câncer, Parkinson, Alzheimer, ovário policístico, alergia, até questões estéticas como a lipodistrofia adenoide, tudo inflamatório. Então, olha a importância do nosso conhecimento bioquímico para que a gente realmente atue na prevenção de doenças e muitas vezes no tratamento das doenças. Então, o primeiro pilar importantíssimo é a tal da individualidade bioquímica. Um outro pilar muito importante da nutrição funcional é fazer com que esta pessoa torne-se um ser que tenha efetivamente vitalidade positiva. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, eu sou saudável. Mas será que até você, nutricionista que está me ouvindo, será que você é saudável? Porque saudável, em termos de ter feito um check-up com vários exames e ter dado tudo bem desses exames, não necessariamente significa que você é saudável. Você pode estar ótimo de colesterol, de glicemia, acidura, está tudo perfeito. Aí você pergunta para a pessoa e fala assim, como que está o teu sono? Aí a pessoa fala, sono? Gente, eu tenho dificuldade para dormir, acordo 2, 3 vezes à noite, ou às vezes eu durmo até a noite inteira, mas acordo cansado. Não tá legal. E seu humor? O humor, tem pessoas, gente, principalmente em cidades maiores, mas menores também, as pessoas estão tão mal-humoradas que nenhuma nem olha para a outra. As pessoas ficam todas assim, sabe, irritadas com muita facilidade. Então, a falta de humor, a questão de você ter sinais assim de queda de cabelo, parece que eu vou ficar careca quando lavo o meu cabelo, minha unha é super fraca, minha digestão complicada. Tudo isso faz com que você aparentemente tenha saúde, porque os seus exames bioquímicos deram perfeitos, mas na verdade você está muito doente. Então, qual que é o grande objetivo da nutrição funcional e exatamente o objetivo para as pessoas envelhecerem com muita saúde, como vitalidade positiva? Então, uma pessoa ela deve ter a saúde como vitalidade positiva. E é isso que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, coloca como definição de saúde. Saúde é o pleno bem-estar físico, social, emocional e espiritual. E olha que lindo quando a OMS coloca isso. Espiritual na questão do propósito. A OMS não coloca a questão espiritual em termos de qualquer relação com religião. Então, quando nós temos uma pessoa que tenha toda a questão emocional, afetiva, tudo garantido e um propósito, com certeza ela vai ter saúde como vitalidade positiva, que não é a mera ausência de doença. E quando a gente fala em propósito, é o que eu sempre procuro discutir com vocês, nutricionistas, né? Qual o propósito quando vocês escolheram fazer nutrição?
O que levou vocês a serem nutricionistas? Quando vocês leram, né, e até juraram pela profissão, o que vocês sentiram naquele momento? Será que vocês estão conseguindo, no dia a dia de vocês, colocar efetivamente o propósito que inspirou vocês a essa profissão? Porque a partir do momento que você tem respostas para o seu propósito, que é bem centro da teia que eu vou discutir com vocês daqui a pouquinho, vocês conseguem despertar nos seus pacientes qual é o propósito que esse paciente tem. E aí, a partir do propósito, a gente começa a traçar todo um plano de discussão no aspecto nutricional, no aspecto da alimentação, para que a pessoa tenha efetivamente resultados no que é necessário ela ter de mudanças. Então, primeira coisa, você está feliz com a sua profissão? Você se sente seguro de fazer o atendimento de um indivíduo? Você consegue, em algumas restrições, colocar isso em prática com você, com os seus familiares? Porque se você não tiver isso muito bem estabelecido, com certeza você não vai conseguir fazer a mudança na vida das pessoas. Então, olha que interessante. A teia das inter-relações metabólicas da nutrição funcional, que tem muitos aspectos e que vocês, durante essa semana, vocês vão conseguir aprofundar a teia e entender esse raciocínio dessas inter-relações, a gente começa pelo centro da teia, que o centro da teia é exatamente a parte emocional, a parte social e a parte espiritual. Então, começando pelo propósito. Eu tenho como nutricionista o propósito de realmente mudar a saúde das pessoas. E aí a gente tem cada vez mais ampliar. A partir do momento que você muda a saúde das pessoas, você consegue mudar muitas coisas, interferindo inclusive na saúde do planeta. E olha que lindo o que nós nutricionistas estamos conseguindo fazer em termos de propósito de vida, que é a saúde humana e do planeta. Nós estamos conseguindo mudar legislações. Nós estamos conseguindo implementar merendas, por exemplo, no Brasil, a merenda de São Paulo, maior merenda acho que do mundo em termos de número de refeições servidas por dia, nós estamos conseguindo mudar essa merenda escolar com lei de ser orgânica e várias outras merendas em vários municípios de outras regiões do Brasil aderindo a essa mudança. E quem foi o protagonista dessa história? Foi você, nutricionista. Quando a gente está vivenciando, aqui em São Paulo, por exemplo, vai ser lançado muito em breve, daqui 2, 3 meses, o primeiro hospital orgânico do país, totalmente orgânico, porque se tem um lugar que tem que ter comida orgânica é dentro de um hospital que as pessoas estão muito doentes. A partir do momento que eu dou uma alimentação rica em compostos bioativos e em fitoquímicos, o que eu estou fazendo? Eu estou atuando como profissional nutricionista, estou colocando meu propósito, porque o alimento riquíssimo em fitoquímico faz o quê? A maioria dos fitoquímicos, aliás, todos os fitoquímicos, eles ajudam no silenciamento do mau gene. Então eu trago a carga genética, trago, mas a partir do momento que eu mudo essa relação e entro com quantidades maiores de fitoquímicos e menor quantidade de substâncias tóxicas, eu mudei a minha expressão gênica. E isso a gente está divulgando. E vamos lá, contaminando, e vamos tendo respaldo científico para ir mudando legislações que está lá no Congresso, que a gente está batendo direto de frente para o Pinara para não deixar avançar. E a gente vai fazendo tudo isso e aí a sociedade se empoderando dessa mudança. E esse empoderamento da sociedade, sabendo que eu quero comer o que eu não quero comer, com certeza foi devido ao trabalho do profissional nutricionista. E com certeza, ele sendo protagonista dessa história, ele está mudando até a indústria de alimentos, né? Como eu falei há pouco, nós temos grandes empresas multinacionais que estão lançando produtos orgânicos. Uma das maiores multinacionais relacionadas à produção de leite acabou de lançar o seu leite orgânico.
É esse leite que a gente quer prescrever. É esse leite que a nutrição funcional, inclusive, defende. Porque a nutrição funcional, ela não defende o consumo do leite de caixinha, que não tem a quantidade de nutrientes como o complexo B que se perde pelo processo HT, que tem uma proteína totalmente alterada porque não tem nem enzimas que vão poder fazer todo um trabalho no processo de digestão, porque a embalagem UHT, o processo UHT, altíssima temperatura em curto prazo de tempo, acaba com as enzimas. Então a pessoa vai consumir um leite que tem uma proteína, mas não tem o sistema enzimático necessário para fazer essa digestão. O que vem como repercussão disso? Monte de processos alergênicos. A população está começando a ficar consciente que não é só trigo que as pessoas têm que consumir. O trigo, infelizmente, por esse hábito, né, muito intenso de consumo de trigo, pão quentinho, são as massas, vários produtos alimentícios que incorporam trigo, fez com que lá na agricultura tivesse que ter um processo maior de uma produção de um trigo que desse um pouco mais de glúten, elasticidade, mais gliadina. E junto com todo esse processo para atender essa demanda mundial de necessidade de consumir alimentos com trigo, o que acontece? Eu tenho um processo de fertilização que vai colocar muito mais nitrogênio para que eu tenha esse crescimento. Só que excesso de nitrogênio faz uma mudança exatamente na estrutura proteica, criando epítopos. Epítopos esses que o nosso sistema imunológico não consegue reconhecer. E aí, se não consegue reconhecer, vem essa série de hipersensibilidades, de alergias que a gente está vivenciando em relação ao glúten. Quando a gente pega o hábito alimentar, nesses últimos 100 anos, produção agrícola e hábito alimentar, é um absurdo a gente verificar que 60% das calorias que são consumidas mundialmente, 60%, vem apenas de 3 alimentos: do trigo, do milho e do arroz. E olha que a gente tem uma biodiversidade muito, mas muito grande. Então, quando a gente começa a ver esse hábito alimentar que está levando a uma série de doenças e a gente começa a analisar o panorama da importância da mudança dessa alimentação saudável, qual profissional que a gente vai estar pensando? O profissional nutricionista, que é o que prescreve, o que faz os planos de alimentação, seja do hospital, seja da refeição coletiva, seja na merenda escolar, fazendo inclusive os editais. Aqui eu tenho esse profissional. O que nós prescrevemos aqui vai estar lá, né, religado com a produção do campo. Então aqui, o que eu, nutricionista, tenho que ter? Uma prescrição variada, uma prescrição que garanta os alimentos da minha biodiversidade, que garanta alimentos que são muito sustentáveis e resilientes, como as PANC, as plantas alimentícias não convencionais. Só que não basta a gente conhecer o alimento, que é a nossa principal ferramenta de trabalho, eu tenho que conhecer esse alimento. E muitas vezes a gente acaba tendo uma menor demanda desde a graduação, depois da nossa formação, do conhecimento do alimento. Né? Se eu chegar para vocês e falar assim, olha, me identifique aqui a beldroega, a Major Gomes, o caruru, a taioba, o pessoal vai ficar assim, mas o que são esses alimentos? Esses alimentos eram os alimentos tradicionais, que a nossa população foi perdendo o consumo desses alimentos por causa da globalização. Essa globalização que leva 60% das calorias a ser proveniente apenas de 3 alimentos, sendo que a gente tem muitas, 25 mil espécies de plantas alimentícias que estão sendo perdidas. Então, o que a gente tem que resgatar? E por isso que cada vez eu me sinto mais feliz e contemplada com a nutrição funcional. Porque a nutrição funcional é aquela ciência que estuda todo o aspecto bioquímico relacionado ao organismo humano, e cada vez mais a nutrição funcional está estudando esse metabolismo bioquímico e fisiológico das plantas que nos nutrem. Então, olha que lindo! Quando a gente tem uma relação, voltando para a questão da teia, de ter vários pontos da teia que vocês vão estar vendo numa próxima aula, todos eles. Mas um ponto muito importante é o ponto de assimilação,
que está relacionado à assimilação, principalmente na minha parte gastrointestinal. Assimilação que vai estar relacionado com que tipo e números de bactérias que eu tenho no meu intestino, porque as alterações do número e tipo de bactérias levam a um processo chamado desbiose, uma alteração. E essa desbiose intestinal, ela tem reflexo em todos os nossos outros órgãos. Quando que nós imaginaríamos que a microbiota intestinal está diretamente correlacionada com a microbiota do solo? Só que um solo orgânico, biodinâmico da agricultura natural, ele tem uma microbiota muito equilibrada em termos de quantidade e qualidade de micro-organismos. Enquanto um solo de um plantio com agrotóxico, com fertilizante, infelizmente essa microbiota é totalmente perdida. Então, por isso que eu, nutricionista, principalmente nesse viés da nutrição funcional, com todas essas inter-relações metabólicas, eu não posso pensar mais do alimento para dentro do meu organismo. Eu tenho que pensar, enquanto nutricionista, como que eu posso melhorar esse alimento que vem de fora. E como que a gente começa a melhorar? A gente começa a melhorar cada vez falando mais e prescrevendo mais e exigindo em legislações os alimentos orgânicos. Porque se eu exijo aqui, se eu falo, não quero colocar lixo dentro do meu organismo, não quero colocar drogas dentro do meu organismo, o que vai acontecer? As drogas não vão ser colocadas no solo. E quem que vai lucrar com isso? Só a saúde humana? Não, muito a saúde do planeta. Quando a gente fala em nutrição funcional, a gente vai estar falando muito de todas as análises bioquímicas, de como estão esses parâmetros no meu organismo, de sinais e sintomas. Nós vamos estar falando de tudo isso que vocês vão poder vivenciar nos cursos que vêm aí, a seguir com os outros professores. Agora, uma questão fundamental que a gente tem que trazer à tona o nutricionista é ele ser aquele profissional que, além de prescrever um cardápio, um plano alimentar, ele é aquele profissional que ele saiba dar receitas que ele testou, e esse profissional é aquele que tem que saber cozinhar e cozinhar muito bem. Cozinhar muito bem, não só no sentido de preparações gastronômicas, não. Cozinhar muito bem significa manter o valor nutricional desses alimentos. Então, uma questão fundamental para o nutricionista é saber profundamente as técnicas dietéticas e culinárias de um alimento. Porque eu posso ter um alimento que tem um montão de compostos bioativos, mas um processo de cocção desse alimento pode fazer com que muitos se percam. Ou eu posso, pensando que é melhor as coisas cruas, então se for cru o alimento é mais interessante porque ele vai manter mais os fitoquímicos, e na verdade vários alimentos eu tenho que ter um processo de cocção para ter um processo de isomeração e liberar mais esse fitoquímico desse alimento. Então olha quanta coisa que nós nutricionistas temos que saber e que nos diferencia de qualquer outro profissional. Porque o que a gente tem que estar atento? O nutricionista, ele é aquele profissional que sabe interpretar exames laboratoriais, sinais e sintomas. Se for necessário, é o nutricionista que sabe fazer prescrição da necessidade de um suplemento, de um nutriente que essa pessoa precisa na forma de suplemento. Mas o que é garantido para o profissional nutricionista é a prescrição dietoterápica, é a prescrição dietética do alimento. E aí o que a gente está vivenciando é que muita gente está começando a ter gosto para cozinhar. Muitos homens, vocês estão convivendo isso, ter gosto de cozinhar. E é interessante que a própria classe médica, que muitas vezes deixou de lado essa questão do alimento, essa questão da cozinha, a classe médica está se interessando muito. Conforme a gente vai extrapolando a nossa profissão, a gente vai verificar que realmente a gente consegue modular coisas maravilhosas. Que é coisa mais importante que você, enquanto nutricionista, você ajudar, por exemplo, o médico que está trabalhando com aquele paciente, que está tomando uma série de drogas, você ajudar com as modulações pelos alimentos a reduzir o uso da droga, ajudar no desmame de uma droga, é uma coisa maravilhosa. Quantas e quantas pessoas vocês conhecem, às vezes até você, pode ter uma alteração tiroidiana? Quantas e quantas pessoas?
que acabam recebendo sempre uma prescrição com alteração tireoidiana, na maioria das vezes, uma recomendação de um remédio para modular a tua tireoide, quando na verdade, às vezes eu estou tendo déficits nutricionais importantes, porque eu não ingiro, por exemplo, iodo numa quantidade adequada, o selênio e o zinco, por exemplo, que faz parte de uma enzima chamada deiodinase, converte T4 em T3. Se eu não tenho a conversão do T4 em T3, infelizmente eu vou ter um aumento do TSH, isso é uma interpretação de uma alteração tireoidiana, que eu tenho como regular totalmente por alimentos. A maioria de vocês sabem, 1, 2 castanhas do Brasil supre toda a necessidade de selênio de uma pessoa. Como também alguns xenobióticos, principalmente os agrotóxicos, eles funcionam como disruptores endócrinos. O que quer dizer essa palavra disruptor endócrino? Quer dizer o seguinte, eu tenho aqui o hormônio e aqui eu tenho o receptor. Para eu ter ação do hormônio, o hormônio tem que se ligar no receptor, chave e fechadura. O que o agrotóxico é? Ele é um disruptor, ele entra no meio desse hormônio que vai se ligar ao receptor, ele entra no meio, não deixa fazer chave e fechadura. Então, quantas e quantas pessoas com alterações tireoidianas por conta de consumo de xenobióticos, de uma alimentação com agrotóxico. Alteração só da tireoide? Não, só a tireoide é uma bem importante. Eu tenho alterações de hormônios sexuais, eu tenho alteração da questão da insulina, que já virou problema de saúde pública essa questão da insulina. Então, olha a importância do meu papel enquanto nutricionista. Por isso que eu acho muito lindo, muitas clínicas, né, de nutrição do Brasil inteiro querem trabalhar com nutricionista e muitas falam assim, você é nutrição funcional, fez nutrição na VP, por quê? Porque eles sabem que o trabalho do nutricionista é ímpar. E eu falo para vocês, o trabalho nutricionista e médico é fantástico. Principalmente se esse médico for um médico que tem essa visão bioquímica. E que muitos estão aí correndo atrás para ter essa visão bioquímica. O resultado é fantástico. Se o resultado é fantástico, fideliza o cliente, como que esse cliente que está bem, que está super feliz, o que ele vai fazer, gente? Indicar para o outro, indicar para o outro, indicar para o outro. Por isso que sempre a tendência dos nutricionistas que têm essa formação, que têm esse conhecimento, é ter um resultado muito melhor de performance de trabalho. Porque se o resultado é positivo, meu consultório está sempre lotado. A minha clínica ou o meu salário, algum local que eu trabalho, embora o nutricionista é muito empreendedor, vai estar sempre lotado. Se eu ofereço todo um trabalho, um plano de negócio, um plano de cardápio, né, um planejamento adequado, que vai desde receitas a técnicas de estar utilizando, facilidade desse preparo, que tudo tem que ser uma coisa muito mais prática hoje em dia, lógico que você vai ter uma valorização. Lógico que você vai ganhar muito mais. Eu lembro, pessoal, que eu tenho 35 anos de formado e pelo menos 25 atuando em clínica e consultório. Na verdade, eu fui uma das primeiras nutricionistas a trabalhar em consultório, porque logo que eu me formei, há 35 anos atrás, eu fui a primeira nutricionista a trabalhar com o nutrólogo, com o Dr. Mauro Fisberg, né? Lá anos atrás, já atendia com ele no consultório. Sempre trabalhando com o nutrólogo, muito interessante isso. Bom, enfim, depois de 25 anos, depois de 10 anos, intensifiquei meu trabalho de consultório e eu lembro que existiam poucas nutricionistas nessa época em consultório, mas existiam. A minha consulta sempre foi a consulta mais cara de São Paulo. Meu consultório sempre era lotado. Muitas vezes o paciente que ia para a minha consulta, até comentava às vezes com a minha secretária, falava assim, Ave, mas a consulta da doutora Valéria é muito cara, ela deve ser boa mesmo, né? E a minha secretária, ela faz um trabalho bem interessante. Enfim, a pessoa entrava às vezes com resistência na questão do valor, né, do pagamento, entrava no consultório. E aí eu começava a fazer todo o trabalho. Quando o paciente recebia todo o seu plano alimentar, toda a orientação, ele falava assim, doutora, o que a senhora fez é muito pouco pelo que a senhora me apresentou. Porque olha só, gente, se eu tivesse naquela época, hein, uma pessoa com uma linha de alimentação por filosofia, porque ela queria mais da área vegetariana e ela comia, por exemplo, no restaurante mais vegetariano daquela localidade, sabe o que eu fazia? Eu fazia as minhas assistentes, as minhas estagiárias, muitas vezes naquele restaurante,
conhecer o que tinha naquele restaurante e fazer um plano alimentar para aquela pessoa. Então, olha como é importante nós termos uma visão já de empreendedora. Há 25 anos atrás, eu tinha isso incorporado desse empreendedorismo. Não recebia um salário para trabalhar na clínica. Eu era empreendedora, eu tinha o valor da minha consulta. Gente, por que eu não posso montar equipes de trabalho? Olha quantos nutricionistas estão estudando nutrição, que precisam dessa vivência, que vão aprender com você que já é profissional. Como você pode melhorar o seu atendimento, a sua qualidade, cobrar mais. E, lógico, bonificar as pessoas que trabalham na sua equipe. E não ter medo. O que a gente vivencia às vezes é profissionais com medo de passar a experiência. Não tenham medo de passar nada que vocês sabem. Tudo que você souber, você passa. Você passa, é uma onda. Você passa, aquilo volta para você com vários outros conhecimentos, com várias outras coisas que vêm de outros lugares. Fluxo de energia. E aí pega na coisa mais importante. Coisa mais importante, você nutricionista que quer cuidar primeiro de você, dos seus familiares e ter sua clientela, muitos clientes, eles bem satisfeitos, a coisa que mais pega é a sua relação interpessoal. É a empatia que você estabelece com essa pessoa. E aí sim, isto ninguém tira de você. Você pode ter lá todo o seu computador cheio de orientações, de cardápios, de uma série de coisas. Não é isso que as pessoas querem. Não é isso que as pessoas estão procurando. As pessoas estão procurando muito conhecimento, mas que esse conhecimento seja traduzido, seja transmitido para essa pessoa que está na sua frente, numa linguagem gostosa, numa linguagem afetiva. E muitas vezes nós vamos ter que conhecer essa individualidade, não somente bioquímica, mas essa individualidade emocional. Para terminar, eu nunca esqueço de um paciente, bastante tempo atrás, grandão, moço forte, bonitão, mas estava com obesidade. Veio procurar o meu trabalho. Lindo assim, sabe, na consulta, eu lembro de todo o envolvimento dele em aceitar mudanças, né? Vamos então por esse alimento que tem mais fibras, combina esse alimento com esse, a gente fazendo várias coisas muito interessantes, ele aceitando tudo. Quando chegou na gelatina, que ele gostava de consumir a gelatina, e eu falei para ele assim, puxa, a gelatina não é um alimento legal, porque ela tem açúcar, tem muito corante. Comecei a falar um monte de coisa. O que aconteceu? O paciente começou, na minha frente, uma mão, começou a cair lágrimas, assim, a chorar. Aí eu falei assim, ai, desculpa, né, eu fiz alguma coisa que eu te invadi, eu fui assim, né, invasiva. Ele falou, ai, doutora Valéria, a gente está num trabalho tão gostoso, eu estou querendo mesmo mudar, a senhora está me sensibilizando para essa mudança, mas assim, eu tenho uma relação muito grande com a gelatina, principalmente nos momentos que eu estou emocionalmente abalado. E eu estou num momento grande de estresse, por isso que eu consumo gelatina. Porque quando eu consumo gelatina, eu lembro da minha mãe que morreu quando eu tinha 6 anos de idade. Eu lembro a minha mãe me acolhendo nos braços dela. O que você vai falar para um paciente desse? Você vai falar, coma gelatina. Pode comer gelatina. Eu vou explicar uma gelatina mais saudável para você consumir, mas você pode comer porque esse é o seu alimento da alma. Então, nós nutricionistas, com toda essa visão funcional que vocês vão trabalhar, né, minuciosamente nas futuras aulas com meus colegas, né, de trabalho, vocês vão verificar que nós somos um profissional que pode fazer muita, mas muita diferença na vida das pessoas. Mas não esquecendo nunca que você está diante de um ser único. E aí é isso que eu falo para vocês. Particularmente, vocês escolheram a profissão que eu acho a profissão das mais importantes. E por isso que a gente tem que comemorar muito, mas muito mesmo, esse 31 de agosto, que é o nosso dia, né? Gratidão, parabéns pela profissão que vocês escolheram e vamos juntos, muito juntos, fazer a mudança para a saúde humana e a saúde do planeta.